Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Papo de Cobra. Hoje vamos continuar nossa série de cobras brasileiras atendendo aos pedidos que o pessoal fez aqui no comentário. Muita gente tem pedido aqui, né? Vou ver aqui a lista aqui de muita gente pedindo, por exemplo, o Edson Martins de São Paulo pediu para a gente falar sobre dormideira, né? A Henriette pediu para a gente falar sobre as diferenças de bótrops. O Wilson pediu para a gente falar sobre a corre-campo. O Paulo Lemos pediu para a gente falar sobre o surucucu. Então a gente vai falar sobre todos esses animais, todas essas espécies ao longo dos vídeos. Hoje a gente vai atender, né, por ordem de prioridade, a gente vai atender o Lê e o Dante. Acho que Lê e Dante deve ser um casal, não está claro para mim. Apareceu para mim como Lê e Dante, então quem pediu já sabe que foi, né? E pediu sobre quem? Pediu sobre a caninana, né, a Spilotes pulatus. O pessoal tem muita dúvida de caninana, se a caninana corre atrás de alguém, se a caninana é venenosa, se tem veneno em alguns meses do ano e não tem nos outros. A dúvida está sobre caninana. Então esse vai ser o nosso papo de cobra de hoje, vai ser sobre a caninana, ok? Antes da gente falar sobre a caninana, eu queria falar sobre dois canais aqui no YouTube que eu acho muito interessante. O primeiro é de um garoto do interior de São Paulo que fala sobre serpentes, é o Fabrício. O canal dele é o Biólogo Mirim. Ele quer, quando crescer, ser biólogo. Ele faz uns vídeos bem legais. Então, se você não conhece o canal, passa lá, Biólogo Mirim do Fabrício. Muito legal. E o outro é um canal muito famoso, muito conhecido. Acho que eu não preciso divulgar, porque todo mundo conhece. Mas eu gosto muito do canal. Acho um cara muito... faz um trabalho de educação ambiental fantástico, que é o Fábio, é o Filho do Sertão, né? Ele tem milhares de seguidores, deve estar chegando já a mais de, acho que já passou de 100 mil seguidores. É muito legal o canal, né? Não precisa fazer propaganda dele, ele é fantástico. Só quero dizer, abraço aí, Fábio, tamo junto. Parabéns pelo lindo trabalho que você faz aí na região nordestina, mostrando a importância de não matar animal. Fico muito feliz, eu gosto quando a gente tem esses canais assim que ajudam, que mostram para a população a realidade sobre serpentes. Então, fica uma dica que talvez vocês não conheçam, que é o Fabrício, o Biólogo Mirim, o canal dele, né? E o Fábio, o Filho do Sertão, todo mundo já conhece, mas é só para dar um alô. Né? Então vamos partir agora para o vídeo da Spilotes pulatus. Caninana, vamos ver aí como é essa espécie de uma cobra não venenosa, mas é muito curioso. Vamos entrar com o vídeo agora e vamos conversar sobre caninana, ok? Vamos lá. Bem, gente, essa é a caninana da espécie Spilotes pulatus. É uma cobra não venenosa, tá? Da família Colubridae. Tem uma dentição áglifa, ou seja, não tem nenhum dente inoculador de veneno, não é peçonhenta, embora seja um pouco agressiva, né? Ela é uma das maiores cobras que a gente tem na Mata Atlântica. Ela pode chegar até mais de 3 metros de comprimento. Então é um bicho que impõe respeito, é um bicho que assusta mesmo, mas ela não é peçonhenta. Muita gente acha que caninana é venenosa, mas não é não, tá? Essa cobra, ela é muito ativa durante o dia, né? Ela pode ser terrestre e pode ser arborícola, pode subir em árvore. Ela tem muita habilidade para subir nas árvores, no telhado. É muito fácil encontrar esse animal, às vezes, no telhado, no forro da casa. Esses animais frequentam esses ambientes com muita facilidade. Agora eu vou falar uma coisa que vai causar uma polêmica, já sei que vai ter um monte de gente falando isso nos comentários. A caninana não corre atrás de ninguém. Essa cobra ela tem uma fama, quando ela está assustada ela corre atrás de alguém. Tem gente que diz que já tomou corrida de caninana. Isso é mentira, na verdade isso é o medo que faz com que as pessoas pensem isso. O que acontece? Ela realmente, quando ela se sente ameaçada, ela se projeta na direção da pessoa, tentando intimidar essa pessoa. Como ela não tem veneno, ela não tem como te causar um empeçonhamento, o que ela faz é intimidar. Então ela se dirige uns poucos metros na sua direção em velocidade. A pessoa acha que ela está sendo perseguida e sai correndo, e nem olha para trás. E aí às vezes anda metros e metros achando que o bicho está atrás dele. Ele não tem nem capacidade para fazer tudo isso, tá? É uma forma que ela tem de enganar a gente, é uma forma de intimidação, é um mise-en-scène que ela faz.
Agora vem os comentários, já sei que um monte de gente vai falar sobre isso, estou esperando os comentários. Mas o pessoal que acha que correu de caninana, nem olhou para trás, estava morrendo de medo e nem olhou para trás, tá ok? Outra característica dela que vocês estão vendo aí na foto é que ela infla a parte de trás da cabeça para parecer maior do que ela é. É uma forma de agressividade que ela tem e aí ela acaba intimidando também. Então essa coisa de dar bote na sua direção, de andar na sua direção rapidamente, como se fosse até uma flecha, e com o papo levantado nessa área, atrás do pescoço levantado, dá muito medo, assusta as pessoas, e como ela não tem veneno, ela exatamente consegue o que ela quer, afastar você, e aí ela se sente protegida. A caninana, ela tem a reprodução ovípara, ela coloca ovos, em média 8 ovos em cada postura. Na verdade, a reprodução dela ocorre no inverno, tá? E ela vai colocar esses ovos só na primavera, que vão ficar na natureza até em torno de uns 70, 80 dias, e esses ovos vão eclodir, os filhotinhos vão nascer só no verão. As caninanas, elas se alimentam de uma variedade muito grande de animais, ratos, cuícas, aves, seja adulta ou seja filhote. Ela vai até o ninho e come os ovos também. Pode se alimentar de rã, de morcego, de lagarto e até outras cobras. Ou seja, ter caninana na sua propriedade, né, você que tem um sítio, você que tem uma fazenda, é muito interessante manter as caninanas porque ela come os ratos. Ela devora e ela facilita que a sua plantação não seja destruída por rato, né? É uma excelente forma de controle ambiental. Então a gente tem que preservar as caninanas, que elas ajudam muito a gente nas fazendas, ok? E outra curiosidade em relação às caninanas é que elas ocorrem em todos os estados brasileiros, tá? Ela tem uma distribuição bem ampla, vai pegar até a América Central, né? E tem uma distribuição muito ampla. Então ela vai aparecer na Mata Atlântica, vai aparecer no Cerrado, algumas regiões de Santa Catarina também, ali na Serra do Mar, no Vale do Rio Itajaí. Ela tem uma densidade muito grande no Brasil inteiro. Então é muito fácil, por isso que ela é tão conhecida assim no Brasil. Muita gente já ouviu falar de caninana, já viu caninana na sua propriedade. Agora, como eu sei que vão perguntar, eu queria mostrar para vocês uma outra espécie de caninana, que o pessoal chama de caninana de fogo. Algumas regiões chamam de papa-pinto, né? Essa é uma outra espécie do mesmo gênero, gênero Spilotes. Só que essa espécie é Spilotes sulfúreos. Essa espécie ela tem uma distribuição diferente da outra caninana, da Spilotes pulatus. Eu falei para vocês que a Spilotes pulatus ela ocorre no Brasil todo, né, em todos os estados. A sulfúreos não. Ela ocorre no norte, no Amapá, no Acre, em Rondônia, no Amazonas, no Pará, no Tocantins, também no Centro-Oeste, no Mato Grosso. No Nordeste ela vai aparecer nos estados do Ceará, da Paraíba, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia. No Sudeste, no Espírito Santo, em Minas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, ou seja, em todo o Sudeste. E o nome caninana de fogo, vocês estão vendo por quê, né? Ela é toda avermelhada. Ela diferencia da caninana tradicional, porque a caninana é mais amarela e preta e ela é mais avermelhada. Por isso que o pessoal chama ela de caninana de fogo. E como ela se alimenta de ave, em algumas regiões também chamam de papa-pinto, ok? Então, gente, esse foi o nosso vídeo dessa semana. Espero que você tenha gostado. As dúvidas vocês podem colocar aqui nos comentários. Lembrando que a gente tem o nosso e-mail, né, papodecobra@gmail.com. Pode mandar dúvida por lá também, né? E obrigado pela presença de vocês toda semana aqui com a gente. Lembrando que a gente tem vídeo novo toda quarta-feira, né? Então acompanhe. Semana que vem a gente vai atender os outros pedidos desse pessoal que eu falei e muitos outros que estão chegando aí ao longo da semana, ok? Com calma a gente vai atender todo mundo. É muita espécie no Brasil, é muito assunto para a gente falar, né? Então eu queria agradecer novamente a presença de vocês aqui no Papo de Cobra. Se você não está inscrito, você já sabe, né? Já devia estar. Pode aproveitar e se inscrever. Manda esse vídeo para um amigo seu que você acha importante, que você acha relevante para ele. E tamo junto nessa aí de novo. Semana que vem tem mais. Eu sou Cláudio Machado. Esse foi mais um Papo de Cobra.